E aí, pessoal, você já parou para se perguntar por que o número 15 é divisível por 3 e também por 5? E o número 224, por que ele é divisível por 2? Ah, se você já parou para se perguntar e ninguém te respondeu, fique aqui que eu vou te ensinar. Isso se trata, pessoal, dos critérios de divisibilidade, tá certo? Então, nós vamos estar observando agora todos esses critérios que fazem parte desse pensamento para descobrir por que o número é divisível por outro, tá certo? Então, observa comigo aí quando é que eu tenho o critério de divisibilidade por 2, ou seja, quando é que um número é divisível por 2? A gente vai dizer que o número é divisível por 2 quando ele for par, ok? Toda vez que o número for par, ele é divisível por 2. Então, como exemplo, eu posso te dar aqui, por exemplo, o número 224. Quando você olha para 224, ele termina aqui, ó, no número par. Se ele termina no número par, a gente vai dizer que 224 é divisível por 2. Beleza? Todo número que terminar em um número par, ele é divisível por 2. Ok, pessoal? 224, 56, o número 100, todos esses números, porque terminou no número par, ele é divisível por 2. Ok? Vamos para o próximo número. Divisibilidade por 3. Quando é que o número é divisível por 3? A gente vai dizer que o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. Um exemplo foi o exemplo que eu coloquei aí, que é o número 15. O número 15, observe, se eu somar 5 mais 1, dá 16. Quando eu somar os algarismos, no caso aqui, 1 mais 5. Quando eu somar 1 mais 5, vai dar 6. 6, pessoal, é múltiplo de 3. Como 6 é múltiplo de 3, então o 15 a gente vai dizer que é divisível por 3. O número 15 é divisível por 3. Por que ele é divisível por 3? Porque a soma dos seus algarismos, 1 mais 5, dá um número que é múltiplo de 3, é divisível por 3. Logo, 15 também vai ser divisível por 3. Quer ver um outro exemplo? O número 204. Somos algarismos. 2 mais 0 dá 2, 2 mais 4 dá 6. 6 é múltiplo de 3. Logo, 204 é divisível por 3. Pode dividir que o resultado da divisão vai dar resto zero. É uma divisão exata, ok? O número 1008, ele é divisível por 3. Como é que eu sei? Quando eu somo os algarismos, 1 mais 0 dá 1, mais 0 dá 1, mais 8 dá 9. Então, 1008 é divisível por 3. Compreenderam? Vamos para o próximo aqui. Divisibilidade por 4. Quando é que um número ele é divisível por 4, pessoal? O número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos do número terminar em 00 ou for múltiplo de 4. Exemplo, o número 200. 200 terminou em 00. Ó. Os dois últimos algarismos terminou em 00. Logo, 200 é divisível por 4. Pode dividir que dá 50 e o resto é zero. Quando a gente diz é divisível, é porque a divisão ela é exata e o resto da divisão é igual a zero, beleza? 200 é divisível por 4. Eu sei só olhando os dois últimos algarismos. Isso pode acontecer para qualquer situação. Por exemplo, 3.548. Eu olhando aqui, ó, esses dois últimos algarismos, eu percebo que 48 é divisível por 4. Logo,
3.548 também será divisível por 4. Por quê? Porque os dois últimos algarismos, eles são múltiplos de 4. Beleza? Compreenderam? Dê seu exemplo aí, vá. Diga seu exemplo. Beleza, pessoal? Vamos ver o próximo slide aqui. Divisibilidade por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Um número será divisível por 5 quando ele terminar em 5 ou ele terminar em 0. Terminou em 5, terminou em 0, pode dividir que a conta vai dar exata. Por exemplo, o número 25. 25 ele termina em 5, ó. Logo 25 é divisível por 5. É divisível por 5. Se você pegar o 25 e dividir por 5, vai dar 5 e o resto vai dar 0. Ser divisível é isso, ó. O resto dá 0, beleza? Então 25 é divisível por 5. Quer ver um outro número que é divisível por 5? O número 1000, ó. Terminou em 0 ou em 5, é divisível por 5. Merece seu like, não merece? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Vamos agora ver uma outra situação, tá? Divisibilidade por 6. Quando é que um número é divisível por 6? Toda vez que eu dividir simultaneamente por 2 e por 3 o número, ele vai ser divisível por 6. Ou seja, se o número ele for múltiplo ao mesmo tempo de 2 e de 3, ele é divisível por 6. Me dê um exemplo, professor. Beleza. Vou pegar um exemplo aqui para você. Número 18. Pode observar, ó. 18, se você somar os algarismos, somando os algarismos aqui, ele vai ser divisível por 3, ó. Como é que eu sei? Se eu pegar 1 mais 8, dá 9. E 9 é múltiplo de 3, beleza? Como 9 é múltiplo de 3, o número 18 é divisível por 3. E ele também é par. Todo número par, ele é divisível por 2. Lembra? Ele terminou em 8, ó. 8 é par. Logo, esse número é divisível por 2. Se ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3 ao mesmo tempo, logo, esse número aqui ele vai ser divisível por 6. Se você pegar 18 e dividir por 6, vai dar 3 e resta 0. Logo, 18 de fato é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Beleza? Vamos pensar agora na divisibilidade por 8. Quando é que um número é divisível por 8? O número será divisível por 8 quando ele for divisível por... Aliás, quando ele terminar os três últimos algarismos, terminar em 000 e ele for múltiplo de 8. Beleza? Um número é divisível por 8. Um número é divisível por 4, não, por 8. Quando os três últimos algarismos terminar em 000 ou o número for múltiplo de 8. Me dê um exemplo, professor. Beleza. 2000. Três últimos algarismos, pode perceber, terminou em 000. Logo, 2000, ele é divisível por 8. Quer ver um outro exemplo? 5.500 deixa eu melhorar aqui. 5.440. Quando você olha os três últimos algarismos, é divisível por 8. Logo, 5.540 também vai ser divisível por 8. Beleza? Se deu para dividir os três últimos algarismos por 8, é porque o número completo é dividido por 8. 2000, três últimos algarismos terminou em 00. Logo, esse número aqui também, ele vai ser divisível por 8. Isso mesmo. Ok? Divisibilidade por 9. Quando é que um número ele será divisível por 9? Aí a gente vai pensar juntos aqui, tá? Um número será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for múltiplo de 9. Como assim? Eu vou somar os algarismos, vou ver se são múltiplo de 9. Se forem,
é porque o número ele vai ser divisível por 9. Vou pegar aqui um exemplo, tá certo? Um exemplo. Vamos dizer que eu tivesse aqui 342. Aí quando eu olho 342, se eu somar 3 mais 4 mais 2, veja quanto dá. 9, ó. E 9, pessoal, 9 é múltiplo de 9. Logo, 342, ele será divisível por 9. A conta dá exata, entenderam? Então, 342, ele é divisível por 9. Por quê? Porque quando eu somo os algarismos, deu um número múltiplo de 9. Me dê outro exemplo, professor. Beleza, vou pegar um exemplo aqui bem monstruoso. 12, 15. Pronto, esse número, alguém me deu aqui, ó. 5.733 e quer saber se esse número ele é divisível por 9. Como é que eu vou fazer? Eu vou somar o 5 mais 7 mais 3 e mais 3 e vou ver quanto vai dar aqui. Se o resultado que eu der aqui for um número que dá para dividir por 9, é porque esse número gigantesco também é divisível por 9. Vamos somar. 7 mais 3 dá 10. 10 mais 5, 15, com mais 3, 18. 18, pessoal, é múltiplo de 9. Logo, significa dizer que 5.733 é divisível por 9. Pode pegar a calculadora aí e dividir por 9. Vai dar uma conta exata. O resto é zero. Ok? E para finalizar a teoria, ainda tem o critério de divisibilidade por 10. Quando é que um número é divisível por 10? Um número será divisível por 10 quando ele terminar em 0. Esse é o mais fácil. Terminou em 0, é divisível por 10. Como assim, professor? Me dá um exemplo aí? Claro, 30. Terminou em 0. 30 é divisível por 10. Outro exemplo, 5.000. Terminou em 0. Ele é divisível por 10. Outro exemplo, 100. Terminou em 0. É divisível por 10. Mas não paramos por aqui, tá? Vamos fazer agora alguns exercícios com relação a critérios de divisibilidade. Veja a tela comigo e vamos nessa. Qual é o maior número de 3 algarismos? Ele quer 3 algarismos. Então, eu vou colocar aqui 3 algarismos, tá? Olha só, unidade, dezena e centena. 3 algarismos. Ele quer o maior número possível de 3 algarismos. Se é o maior número que eu posso conseguir, aqui obrigatoriamente tem que ser 9. Concorda comigo? Não é o maior que ele quer? Na dezena também tem que ser 9. E na unidade seria 9, porém tem que ser divisível por 2. Para ser divisível por 2, tem que ser um número par. Antes do 9, qual é o maior número par que a gente tem? Isso, exatamente, é o número 8. Logo, o maior número que ele pode adquirir, que tenha 3 algarismos e seja divisível por 2, é o 998. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tem um monte de questões aqui para a gente responder. Vamos fazer a questão 2 agora. A questão 2. A questão 2 diz assim, ó, um número é formado de 3 algarismos, sendo o algarismo das unidades desconhecido, ou seja, esse número aqui, ele é desconhecido, eu não conheço ele. Ele chamou esse número de A. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quais devem ser os valores de A, de modo que o número seja divisível por 2 e não por 3. Ele não quer que seja divisível por 3, tá? Ele quer que seja divisível por 2, mas não quer que seja divisível por 3. Então, vamos pensar em algumas possibilidades. Se eu trocasse esse A, para ele ser divisível por 2, tem que terminar em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Não é isso? Ó, 0, 2, 4, 6 ou 8. Por quê? Tem que ser um desses valores daqui. Porque tem que ser par. Para ser divisível por 2, é necessário ser par. Então, pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Só que ele quer que também não seja divisível por 3. Ou seja, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Então, quando eu somar aqui, ó, 3 mais 4 dá 7. 7 mais 0 dá 7.
7 não é múltiplo de 3. Esse daqui pode ser um número que é apenas divisível por 2. Esse aqui é uma boa sugestão, tá? 340. Vamos ver 342. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, esse aqui não serve para a gente utilizar. Esse aqui não serve, porque ele é divisível por 3. E ele quer que não seja divisível por 3. Quando eu somar aqui, ó, 7 com 4, 11. Olha, esse aqui é bom. Ele é múltiplo de 2, mas não é de 3. Então, esse aqui pode ser também a nossa resposta. O próximo, 3, 7, né? Com 6, 13. Esse também é bom, porque ele não é divisível por 3, porque 13 não é múltiplo de 3. E 348, 8, 12, 3, 15. Esse aqui, ele é divisível por 3, porque quando eu somo os algarismos, 3 mais 4, 7, 7 mais 8, dá 15. 15 é múltiplo de 3. Então, 348 eu não posso pegar, porque ele quer que não seja divisível por 3. Então, esse também aqui eu não pego. Qual é a minha solução? Quais são os valores de A? Os valores de A, ele pode assumir o 0, o 4 ou o 6. Pode ser qualquer um desses três valores. 0, 4 e 6, que só vai ser o número divisível por 2 e não por 3. Beleza? Questão 2 realizada. Vamos fazer mais um aqui, ó. A questão 3. O que é que diz a questão 3? A questão 3, pessoal, fala assim, ó. Considere os números. Aí ele me deu esse monte de número aqui em cartazes, tá? Letra A. Quais são os números divisíveis por 2? Olha, eu vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D e aqui de E. Tá certo? Para responder aqui, eu só vou botar as letras que vai representar esses números. O A vai ser 432, o C 824, o E 15.144. Eu só vou botar as letras aqui do lado, tá certo? Então, veja, quais são os números divisíveis por 2? Qual é o critério de divisibilidade por 2? Todo número é divisível por 2 quando ele for par. Então, aqui, ó, terminou no número par, é divisível por 2. 432, ele é divisível por 2. Então, entra. O 1, não. O 4 é também. Letra C também entra. Letra D também entra. E letra E também. Todo número que terminar no número par, ele será divisível por 2. Pessoal, tá gostando aí? Deixa seu like, tá? Para nos ajudar aqui no canal e também outros alunos ficarem conhecendo nossos conteúdos, beleza? Então, veja aí a letra B. A letra B. Quais são os números divisíveis por 3? Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Aí você soma. 4 mais 3, 7, mais 2, 9. A soma aqui deu 9, é múltiplo de 3. Então, a letra A, 432, é um número múltiplo de 3. 6 e 2, 8, com 9, é múltiplo de 3. Não é somando esses algarismos aqui. 6 mais 2, 8, mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3. Letra B também entra na jogada aqui, tá certo? Como resposta. Some aí os algarismos. 8 mais 2, 10, mais 4, 14. 14 não é múltiplo de 3. Você lembra como... como extrair os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3, você pega o número 3 e multiplica pelo conjunto dos naturais. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim vai, ó. 12, de 3 em 3. Esses são os múltiplos de 3. Então, quando eu somo aqui, eu verifico se dá um desses resultados. Por exemplo, 8 mais 2, 10. 10 mais 4, 14. 14 não tem aqui, ó. Logo, esse número não é múltiplo de 3. Se ele não é múltiplo de 3, eu não coloco aqui, tá certo? A letra D. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. 12 é múltiplo de 3. Se 12, aqui, ó, 12 é múltiplo de 3. Se 12 é múltiplo de 3, esse número aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Letra D. Beleza? E a letra E? Vamos ver se é. 1 mais 5, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 tá aqui, ó. Ele é múltiplo de 3. Então, a letra E entra aqui também na jogada. Letra E.
Beleza aí, pessoal? Então, A, B, D e E são múltiplos de 3. Agora, quais são os números divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo? O que é que você vai fazer? Vai olhar aqueles que foram por 2 e foram por 3 ao mesmo tempo e colocar aqui. Olha, o A, o D e o E. Então, esses números, ele vem aqui, ó. O A, o D de dado e o E. Eles são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Os números divisíveis por 2 e por 3 são divisíveis por 6? Sim, porque o critério de divisibilidade por 6 diz o seguinte: todo número que é divisível por 2 e é por 3 ao mesmo tempo, ele vai ser por 6. Quais são eles? O A, o D e o E. O A, D e E, eles são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Logo, eles são divisíveis por 6. Beleza? Preparei ainda mais uma questão. Vamos ver? Essa questão aqui será a última que estamos fazendo hoje desse conteúdo, tá bom? Então, veja. Considere os números 244, 183 e assim vai. Desses números, indique no seu caderno aqueles que são divisíveis por 2. Fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro, tá? Vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D, aqui de E e aqui de F. Para não registrar o número, eu vou registrar as letras conforme os seus valores nas cartelas. Divisíveis por 2, e isso, pessoal, todo número que terminar no número par. Então, aqui, 244, ele entra aqui, ó, que é o meu A. O 183 não entra, 1842 entra, porque terminou no número par. 640 entra e 1900 entra. Então, esses números aqui são números pares, ok? Então, ele entra na jogada. Divisíveis por 5. Todo número terminado em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Então, aqui eu tenho o E, o D e o F. O D, E e F, não é? Divisíveis por 5. Todo número que terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Beleza, pessoal? Divisíveis por 4. Os dois últimos algarismos têm que terminar em 0, 0, como essa questão aqui, a 1900. Tá vendo, pessoal, como é fácil? Eu já olho, identifico, e os dois últimos algarismos têm que ser um número múltiplo de 4, ó. 244. 44 é múltiplo de 4, então ele entra aqui. O que é ser múltiplo? É ser divisível, né? Dá para dividir 44 por 4 e o resto dá 0. E aqui, ó, 640 também, que é a letra E, tá certo? Então, F, A, E são respostas desse quesito aí. Divisíveis por 8. Os três últimos algarismos tem que ser o número divisível, ser múltiplo de 8 ou terminar em 000, beleza? Então, o próprio 640, né? A letra E, porque 640 dá 8 vezes 8 dá 80, né? 80 vezes 8 dá 640. Logo, 640, os três últimos algarismos, é um número múltiplo de 8, a letra E. Beleza? 842 não é. 842 não é. Porque 42 não é múltiplo de 8, né? 842 também não é. 900 também não. 575 não. 244 também não. Beleza? Só o E. E divisíveis por 9. Quando é divisível por 9? Quando eu pego a soma dos algarismos e dá um número múltiplo de 9. Eu tenho que somar. 4 mais 4, 8, com mais 2, 10. 10 não é múltiplo de 9. Professor, quais são os múltiplos de 9? Os múltiplos de 9 é de 9 em 9 a partir do 0. 0, 9, 18, 27, 36, beleza? Esses são os múltiplos de 9. Observe que sempre vai iniciar no 0, pessoal. Sempre vai iniciar no 0, ok? Então, olhando aqui, esse 244 dá 10, somando os algarismos. 10 não está aqui, logo, esse número não é múltiplo de 9. 183, ó, 8, 9, 12. 12 não está aqui, então não é múltiplo de 9, descarta também. 1842, aí eu somo. 8, 10, 14, 15. 15 não está aqui, não é múltiplo de 9, descarta ele.
1.575, 5, 10, 17 e 18. Somando aqui, dá 18. Tá aqui, ó. 18 é múltiplo de 9. Logo, a letra D, ela se enquadra nos divisíveis por 9. 640, 6 mais 4, 10. 10 não está aqui, não é múltiplo de 9. E 1.900, 9 mais 1, 10. 10 mais 0, 10. 10 também não está aqui, não é múltiplo de 9. Só a letra D que corresponde aí à questão certa, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, critérios de divisibilidade. Em seguida, vamos ter outras aulas como MMC, MDC, resolução de exercícios sobre esses conteúdos, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.